E aí galera, aqui é o Papo Dimensional e hoje estamos aqui começando mais um Respondendo Inscritos. Sim galera, depois de muito tempo voltamos aqui com este quadro, né? Que me dá um pouco de medo, porque o que destruiu meu computador da última vez foi eu tentando editar este vídeo. Já que como ele fica gigantesco, ele é extremamente pesado. Mas o meu computador não é o mesmo de antes. E agora com seus poderes aumentados, vamos ver se ele é capaz de tancar. Porém eu acredito que sim. Enfim, não tem muito o que eu dizer aqui no começo. E agora vamos para o vídeo. Então vamos iniciar aqui com o Space Fiction. Mas antes das perguntas ele começa dizendo: e aí papo, de boas? Tenho algumas perguntas. Como diria Jack, vamos por partes. E bora lá, Space Fiction. E tudo tranquilo. E você, mano? Como você tá? E a primeira pergunta dele é: qual é o personagem mais bucha que eu conheço e por que disso? Com certeza o personagem mais bucha que eu conheço é o Homelander. Primeiro, que ele simplesmente foi o personagem que eu já vi mais perder na comunidade Cross Battle, impressionante. E a segunda coisa é que mesmo que algum personagem faça a proeza de ter atributos menores que o do Homelander, qualquer hacks meia boca, ele já consegue vencer. Segunda pergunta dele é: qual foi o pior argumento que alguém usou contra mim em relação a batalhas ou em qualquer outro assunto? Bom, eu acho difícil responder isso agora, já que geralmente eu não sou muito de debater, então eu nunca fiquei reparando muito nos argumentos. Porém, eu acho que a coisa mais bizarra que alguém já me disse foi que as estrelas que a gente vê no céu são um reflexo temporal da explosão do Big Bang. Oi? E a última pergunta aqui é: quantas vítimas o Samael já fez até o momento e se não é hora já de parar? E cara, assim, o Samael pode ter feito muitas vítimas, mas como eu já te expliquei milhares de vezes, ou foi tudo acidente ou autodefesa. Agora vamos com as perguntas do Matheus 504, mas primeiro ele começa dizendo: opa, e aí mano, beleza? 3 perguntas. E tudo beleza assim, e você? E pode mandar as perguntas aí. E a primeira pergunta dele é se eu pretendo fazer vídeos envolvendo personagens de Baki, tanto batalhas quanto outras coisas. E sim, cara, eu até pretendo. Na verdade eu já fiz até um vídeo sobre Baki, que no caso é o lutadores de artes marciais que vencerem o Yujiro Hama, e também já coloquei personagens de Baki em outros vídeos. Mas eu não faço mais vídeos de Baki porque eu geralmente não tenho muita ideia assim do que fazer. Eu até queria fazer alguma batalha, só que eu realmente não consigo pensar em algum oponente que seja interessante e que ninguém já não tenha feito. Porém, se eu pensar em algo legal, eu vou trazer sim. E a segunda pergunta dele é se tem algum vídeo que eu já tive receio de postar ou fazer. E cara, assim, já teve sim alguns vídeos. Na real, um dos duelos mortais que eu já fiz aí do Goku vs Naruto, eu tive bastante receio de postar esse vídeo porque eu sabia que ia dar a polêmica que deu. Não é à toa que aquele vídeo eu já repensei ele diversas vezes, mas no final eu decidi que era aquilo mesmo que estava no vídeo. E uma coisa que eu iria fazer lá há muito tempo no começo do meu canal era uma jornada de batalha do Bolsonaro. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Seria um vídeo zoeira, não envolveria nada de política, é só realmente pelo meme. Mas eu desisti de fazer porque mesmo sendo um vídeo que não teria nada a ver com política, atrairia um público que eu não gostaria de ter para o tipo de conteúdo que eu faço. Terceira pergunta dele é: qual é o vídeo que eu tive mais dificuldade de fazer? E cara, não é um vídeo, mas sim um tipo de vídeo, que é o Apocalipse no universo Dragon Ball. Na real, fazer ele é muito fácil, já que só vai imagens praticamente. Porém é muito chato pegar a imagem de cada coisa, porque um personagem fala, daí o outro fala, daí o outro diz um outro negócio, e tem que pegar a imagem representando eles falando, aí um ataca, tem que pegar a imagem de soco, de chute, de lançando poder. E eu gosto de detalhar bastante as histórias e deixar umas coreografias de lutas com os movimentos legais, para não ficar algo repetitivo. Então ficar achando imagem de cada coisa que eu descrevi é um saco. Vamos agora com as perguntas do Kami X. E a primeira pergunta dele é se tem algum filme que eu tô hypado pra ver este ano ou ano que vem. E cara, pior que não. Esse ano realmente, apesar de eu ter vontade de ver os filmes que lançou, eu realmente não tinha ânimo pra querer ir no cinema assistir. Eu realmente vi eles lançando e preferia aguardar para quando eles lançassem streaming ou qualquer outra coisa para eu assistir. O único filme que talvez eu vá ver por algum motivo, já que não sei nem
porque eu tô hypado pra esse filme, é o filme do Flash. E sobre ano que vem, também não, porque eu nem sei os filmes que vai lançar ano que vem, sinceramente. A segunda pergunta dele é: qual foi o filme de animação que eu mais gostei em 2023? E cara, realmente eu não sei responder isso, porque como eu falei na pergunta anterior, eu não fui ver nada no cinema esse ano. E agora vamos com as perguntas da lenda Nerd no Pedaço. E primeiro ele começa dizendo: e aí, papo? Vou falar duas e pode mandar aí, mano. Manda aí que eu vou responder. E a primeira pergunta dele é: quem eu escolheria para ser presidente do Brasil? Valendo até mesmo pessoas que já morreram. E bom, como é especificamente um presidente do Brasil, teria que ser alguém brasileiro, obviamente. Então eu acho que quem eu escolheria, eu acho que provavelmente eu iria reviver o Enéas para ser presidente. E a segunda pergunta dele é se eu ressuscitaria o Paul Walker. E cara, sim, eu ressuscitaria ele sim. Eu nunca fui muito fã da franquia de Velozes e Furiosos, mas não teria por que eu não ressuscitar o cara se eu tivesse esse poder, né? E agora vamos com as perguntas do ser mais poderoso da comunidade de Cross Battle, o Gabriel Ramos. E a primeira pergunta dele é: se o Ban pré-purgatório conseguiria parar o terremoto que o Yujiro-Hama parou. E cara, eu tenho certeza que ele conseguiria fazer isso com extrema facilidade. Até porque o Ban pré-purgatório consegue bater de frente contra o Meliodas do início de Nanatsu no Taizai. E esse mesmo Meliodas, com um graveto, simplesmente destruiu uma montanha. E a próxima pergunta dele é se o Ban pré-purgatório seria tão forte quanto uns personagens aí de The God of High School e o One Punch Man, já que eles têm feitos parecidos com o do Ban. E cara, não necessariamente. Só porque um personagem tem um feito parecido com o outro, não significa que eles estão no mesmo nível. Como por exemplo, só porque as lutas em Demon Slayer e Dragon Ball formam crateras no chão, não significa que o nível de força dos versos são semelhantes. E a última pergunta dele é se o Meliodas poderia jogar para longe e girar nos dedos o mesmo castelo que o Anos Vold Gold fez essas coisas. E assim, eu não vi essa cena, até porque eu não sei muita coisa sobre o verso do Anos Vold Gold. Porém, se for um castelo de tamanho normal, padrão, sim, o Meliodas poderia fazer isso tranquilamente. Pergunta agora do Cloud 690. E a pergunta dele é: quem tem a melhor evolução, Broly ou Saitama? E é extremamente difícil de responder isso, cara, já que a gente não sabe o quão grande é a evolução do Saitama em números exatos. Enquanto o Broly, apesar de ser especulativo, dá pra saber melhor, já que utilizando os multiplicadores do meu vídeo de multiplicadores das transformações do Goku, o Broly em uma hora ficou 64 trilhões de vezes mais poderoso, já que ele conseguiu ir de um nível Goku e Vegeta base até um Gogeta Super Saiyajin Blue. Pergunta agora do tio Paul Perfect, e a pergunta dele é se é verdade que eu tô namorando o Zé da Manga, e eu nem sei o que é isso. Pergunta agora do Pedro Silva, e a pergunta dele é: qual é o melhor jogo de luta na minha opinião? E na minha opinião, o melhor jogo de luta é Mortal Kombat, até porque foi o que eu mais joguei. Então realmente é que eu tenho uma experiência maior com ele. E agora vamos aqui com o mito das perguntas, Juliano Garcia. E primeiro ele começa dizendo: minhas perguntas. Então mande aí, Juliano Garcia, suas perguntas, que elas serão devidamente respondidas. E a primeira pergunta dele é: qual é o personagem mais forte dos games na minha opinião e o porquê disso? Bom, só deixando claro que eu nunca fui muito de jogar jogos, então realmente não sei muito sobre esse mundo. E mesmo os jogos que eu já joguei ou jogo, eu nunca prestei muita atenção na lore, e só realmente ficava mais na experiência de jogar mesmo. Então o que eu estou considerando aqui são dos jogos que eu reparei na lore e tenho um conhecimento pelo menos interessante sobre a história. Mas enfim, pra mim o personagem mais forte de todos é o Arceus de Pokémon. Bom, o porquê disso é primeiro pelas suas habilidades, seus hacks, que são simplesmente absurdos, e também pela escala de poder dele, que é insana, já que ele é superior a seres que podem manipular conceitos do universo e da realidade, que estão além do multiverso, ou que podem até mesmo criar dimensões superiores. Próxima pergunta dele é: quem venceria uma batalha entre o Rei Escarlate e os Irmãos Mortes, ambos em seus auges de poder? E bom, assim, eu nunca vi todas as histórias do verso de SCP, e eu também não lembro muito bem das histórias que eu vi, mas se eu não estou enganado, em uma história
os irmãos Morte já deram um apavoro no Rei Escarlate. Então, eu acho que eles vencem. Próxima pergunta dele é se eu acho que o Gohan é o Saiyajin mais poderoso de todo Dragon Ball. E em questão de potencial, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que o Broly tem muito mais potencial que o Gohan, e até mesmo os Saiyajins do Universo 6 tem mais potencial do que o Gohan. Mas agora, se você estiver falando em escala de poder, atualmente, sim, eu acho que o Gohan é o Saiyajin mais poderoso de todos em questão de poder bruto. Quarta pergunta é, se o Goku fosse para o Sol, ele iria morrer ou sobreviver? É difícil responder isso, já que o Goku até tem uns feitos de resistência térmica, porém a gente não sabe se ele é literalmente resistente a coisas como frio e calor, não importa a escala, ou se ele tem um limite para isso. Porém, são cenários hipotéticos. Eu acredito que se o Goku fosse exposto apenas ao calor do Sol, ele sobreviveria. Porém, se o Goku fosse jogado no Sol, ele morreria por outras questões, tipo falta de oxigênio, que isso é confirmado pela própria obra que ele não consegue resistir. E a próxima pergunta dele é polêmica. Se o Ichigo do final do mangá poderia vencer o Seiya de Cavaleiros dos Zodíacos? Olha só, hein? Intrigas e intrigas. Será que teremos treta? E bom, essa pergunta é bastante difícil num contexto de uma resposta rápida, já que essa é um tipo de batalha que precisaria de uma análise para realmente ter um resultado mais interessante. Porém, eu acho que o Ichigo não venceria o Seiya por causa de velocidade, já que apesar do verso de Bleach ser bastante poderoso, eu não me lembro de nenhum feito que chegue a escalas absurdas acima da luz de quadrilhões e quintilhões de vezes. Enquanto em CDZ, Cavaleiros dos Zodíacos, isso é rotina praticamente. Próxima pergunta dele é, se o Hulk fosse jogado para dentro do universo de Record of Ragnarok, ele conseguiria vencer todos os deuses? E até o presente momento, sim, ele conseguiria vencer todos os deuses. O único deus que daria ali um certo trabalho para o Hulk seria o Zeus, mas com um pouco mais da sua raiva sendo liberado, eu acredito que o Zeus também não se tornaria mais um desafio para o Hulk. Próxima pergunta dele é, quem venceria uma luta entre os personagens que ele vai citar, que no caso são Hades, Cavaleiros dos Zodíacos vs Odin da Marvel, Rajun vs Pennywise e Treeform, Featherini vs Azatoth, Saitama vs Jinmori e Goku vs SCP-682. Sobre a primeira, eu acredito que Odin venceria facilmente. A segunda, provavelmente seria o Rajun. A terceira seria o Azatoth, até porque, na minha opinião, é bem difícil alguém vencer ele, porque eu acho que é o personagem mais poderoso da ficção. Sobre Saitama vs Jinmori, eu acho que daria Jinmori com uma larga facilidade até, e Goku vs SCP-682, dependendo da versão, mas considerando aqui um composite de todas as histórias, para ser mais justo, eu acredito que seria o SCP. Próxima pergunta dele é, que personagens dos animes tirando entidades conseguiria vencer o Saitama? E são até vários: Goku, Seiya, Will Watch, Jinmori, e na verdade a grande maioria dos personagens dos versos que eu citei poderia derrotar o Saitama. Pergunta agora de um cara que eu não vejo há muito tempo, mas fico feliz que ele esteja aqui, o Nortsa, e a pergunta dele é, primeiro ele começa dizendo, fala aí irmão, vou mandar uma polêmica. Qual personagem mais te irrita? E essa pergunta até que é tranquila, mano. Um personagem que me irrita é difícil dizer, já que geralmente eu me irrito mais com os fãs de certos personagens, mas eu não tenho um personagem específico, porém um grupo de personagens que me irritam são os que não escutam o que personagens mais sábios do que eles dizem para eles não fazerem, ou seja, personagens imprudentes e irresponsáveis. Perguntas agora do user e algo que eu não sei pronunciar. Mas a primeira pergunta dele já é, quem venceria entre Superman base e Gogeta Xeno? Essa é uma pergunta extremamente polêmica, mas eu vou responder aqui com sinceridade. E na minha opinião, deixando bem claro isso, o Gogeta Xeno venceria com uma extrema facilidade jamais vista no mundo. Agora deu cara aí mesmo, viu? Próxima pergunta dele é, o Rajun solo ADC? Não. Próxima pergunta, quem vence, Seiya ou Goku? E o vencedor é... Irineu, você não sabe nem eu. Próxima pergunta, Featherini Treeform venceria a DC? Também não. E a última pergunta dele é, o Akutosai venceria o Anos World Gold? E bom, eu nunca vi o anime ou mangá mais baseado em quê?
nos vídeos que eu já vi sobre ele, eu acredito que ele venceria facilmente. E agora vamos com as últimas perguntas aqui do Rafael. E a primeira pergunta dele já é: quem venceria entre Superman e Thor, ambos na base? E essa é uma pergunta simplesmente impossível de responder sem uma análise ser feita antes. Porém, se fosse para apostar, eu acredito que o Thor venceria. Próxima pergunta dele é: qual é o nível de poder do céu, na minha opinião? E o céu é sistema solar, e qualquer pessoa que diga que ele é qualquer coisa acima disso é maluco. E a última pergunta dele é se eu prefiro Marvel ou DC. E eu prefiro a DC, já que eu gosto mais dos personagens e também das histórias. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Só deixando claro, galera, pra quem aí é novo no canal, já que por causa do último Duelo Mortal chegou bastante gente nova aí. Só deixando claro que tudo que eu respondi aqui nessas perguntas ou é brincadeira ou relacionado a personagens que venceriam. São coisas de resposta rápida, ou seja, sem análise nenhuma, sem eu ter pesquisado nada. E também, é claro, é só a minha opinião, ou seja, você pode discordar totalmente e tá tudo bem. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, duelos mortais, listas, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece para nós batermos os 1000 inscritos. Me adicione no Discord antes que o Discord seja derrubado. Então é isso, até a próxima e tchau!